Você pode perder tudo, mas a única coisa que você não vai perder é a fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Ele é bom em todo tempo, amém? Vamos salve de palmas a Deus, amém? Vamos declarar que nós vamos romper este ano, que nós vamos prosperar, amém? Vamos lá, deixa as palmas bem forte. Hoje eu vou na direção, seguirá. Hoje eu vou nas minhas mãos, esperará a minha saída. O sonho que não começa, alegra foi sobrar. Eu esperarei, não voltarei. Seus segredos, corre, irmãos, atrás de você. Amém? Entenda uma coisa,
Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, e Deus é herdeiro de todo ouro e toda a prosperidade corre atrás de você. Amém? Vamos declarar que nós somos mais que vencedores.
porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Posso ouvir um amém? Aleluia. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos livro. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, coma em casa. Porque quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Glória a Deus. Então, amado, esse momento aqui é um momento crucial das nossas vidas. Nós ansiamos por esse momento, nós esperamos por este momento, onde todos os meses nós temos a oportunidade de nos lembrarmos da vida de Cristo, de nos lembrarmos, amado, que Ele está conosco, que Ele entende a tua dor, que Ele entende as tuas lutas, que Ele entende o teu sacrifício, que Ele entende as tuas perseguições. Ele sabe o que você tem passado até aqui. Ele sabe, amado. Se existe um Deus que esquadrinha o nosso coração, esse é Jesus Cristo. Glória a Deus. E Ele esquadrinha o teu coração. Ele sabe as tuas causas, Ele sabe as tuas dores. E é por isso, amado, que antes da crucificação dele, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, tomou o cálice e Ele disse: este cálice e este pão é a minha aliança entre eu e vocês. Glória a Deus. Este pão e este cálice é para que vocês sempre se lembrem que eu estou com vocês em toda a estrada da tua vida, e nada vai te faltar, porque eu sou contigo. Amém. Olha para o teu irmão que está no seu lado e fala assim com ele: Deus é contigo. Deus é contigo. Olha para o outro lado e fala: Deus é contigo. Deus é contigo, Douglas. Deus é contigo, Grande Jardim. Deus é contigo. Não vai te faltar nada. Deus é contigo. Ele renovou essa aliança. Ele preparou tudo. Ele deixou tudo preparado. Tudo preparado para mim e para você. Tudo faz parte de um plano perfeito de Deus. E é por isso que no momento final Ele preparou a Santa Ceia. Porque se Ele não tivesse preparado essa Santa Ceia, eu e você tínhamos esquecido da morte de Cristo. Mas Ele foi no Senhor, Ele preparou. Ele falou: esse aqui é o fechamento da minha aliança com a igreja. É o fechamento com os meus filhos. Eu quero agora preparar, orar pelos elementos que representam a aliança do Senhor conosco. Eu vou pedir agora, graças a Deus, Deus é maravilhoso. E nesse tempo de quarentena, Deus sempre nos dá estratégia, sempre nos estica. Amém, igreja? E
preparou o cálice, o pão, tudo junto, bem higienizado, preparado para você, para que nada te impeça de ceiar com o Senhor. Agora nós vamos pedir para que elas entreguem para você a ceia. Vamos fazer a oração, os elementos, em seguida nós vamos ceiar juntos, amém? Pode seguir, pode entregar o cálice junto com o pão. Glória a Deus. Você que está aí, esteja em espírito de oração. Esteja em espírito de oração. Se existe algo que você precisa confessar ao Senhor, explique agora. Porque o momento que nós calamos a boca do nosso inimigo, o momento onde nós calamos a boca de Satanás, é o momento de Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é uma renovação de aliança com Deus. E quando nós renovamos, o inimigo não tem mais poder e autoridade nenhuma para tocar em você. Porque tudo que estava errado foi confesso no altar do Senhor. Amém? Você pode pegar o teu pão aí, você pode tirar, abrir. Não pode compartilhar, ok? Você vai renovar como a sua aliança com o seu irmão. Você vai mostrar para ele assim: eu tenho uma aliança com você, meu irmão. Eu tenho uma aliança com você, meu irmão. Ok? Pegue o pão. Levante o seu pão. Pai, em nome de Jesus. Este pão representa o teu corpo. Representa a aliança, o compromisso. Pai, esse pão representa a fidelidade. Nós consagramos ele na tua presença, Senhor. E ao comermos este pão, nós quebramos todo o jugo de Satanás. Toda mentira, Senhor Deus, que o inimigo plantou dentro de nós, nós colocamos para fora agora. Bem dizemos que o nosso corpo pertence a
Mas eu quero deixar essa aliança. Nós temos uma aliança com você que está nos assistindo. Nós temos uma aliança inquebrável com vocês. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa. Até a próxima Santa Ceia. Amém? Pode encerrar. Em nome de Jesus. Olá, queridos, muito bom chegar até vocês no dia de hoje com essa palavra para o culto da Santa Ceia do mês de maio. Aliás, o mais importante culto nosso, né, gente? Santa Ceia é o culto da proteção, onde o Cordeiro de Deus entra em nossa casa, o pão, o cálice que representa o sangue de Jesus. Nós vamos passar o sangue de Jesus, primeiro tomá-lo, depois passar em nossa mente, na esposa, nos filhos, com todos que estão conosco. Amém? Graças a Deus. Muito bom ter você, muito bom ter, não é? Bispa Lúcia já abriu o culto aqui hoje, muito gostoso, tudo que nós tivemos, inclusive recebendo força do pão e do cálice. E agora eu quero entrar na palavra do Senhor para este mês, palavra do Senhor para esta semana, claro, mas como é a palavra da Santa Ceia, quero continuar falando sobre quarentenas, mas eu quero falar da quarentena hoje, da Arca de Deus, da presença de Deus. Como é que é isso, bispo? Pois é, como é que é isso? Né? Como é que é isso? Até a presença de Deus, a Arca da Aliança fica em quarentena? Pois é, dependeram da relação com os homens, fica. Dependeram do relacionamento, das circunstâncias, as coisas, né, acabam acontecendo assim. Nós vimos lá no Velho Testamento, e hoje nós vamos estudar isso, dois momentos, dois períodos fantásticos. Dois períodos que tinham a ver com a arca. Primeiro, que Israel considerava a arca de Deus a força da nação. A arca de Deus, que representa a presença de Deus, a arca representa a presença, era a força da nação. Os Salmos, Davi diz isso, né? Salmo Davi diz isso, a tua arca, a arca da tua força. Quando a presença de Deus está em nossas vidas, nós somos fortes. Nossa casa é forte, nossa saúde é forte, nossas finanças é forte. Quando a arca, a presença de Deus está conosco, nós temos força. Mas quando a presença de Deus também vai, aí nós nos enfraquecemos. Aí nós perdemos o vigor e a capacidade de lutar e vencer. Está amarrado. Mas acontece assim. Hoje eu quero falar com você sobre uma comparação de dois períodos importantes, com muitos anos de diferença um do outro. Um período de Saul e Samuel, né, que eles viviam, e um período de Davi, que conviveu, que já era rei. Ambos conviveram com a arca. Ambos tiveram uma relação com a arca. Eu quero começar no capítulo 6, põe para mim aí, capítulo 6, versículo 1 a 10, capítulo 6, versículo de 1 a 10, de 1 Samuel. Diz assim: 7 meses estava a arca do Senhor na terra dos filisteus. Por que a arca foi parar na terra dos filisteus? Ficou 7 meses lá. A arca era a força da presença de Deus que tinha que estar em Israel, que tinha que estar no santuário. Nessa época, o santuário era em Siló, não é? Era em Siló. E lá eles tinham todos os ingredientes, a arca, né? Tinha de Moisés, que veio desde o tabernáculo de Moisés até eles. A parte do tabernáculo estava lá. Então, 7 meses a arca foi tomada pelos filisteus. Na batalha em que morreu Eli, o sacerdote, morreram seus filhos, morreu Eli, morreu seus filhos, né? Morreram seus filhos. E aí, Hofni, Finés, e a partir daí a arca foi para os filisteus, os filisteus achando que a arca seria força para eles. Olha que loucura! A arca só é força quando ela está nas mãos de gente santa, nas mãos das pessoas certas. A presença de Deus, a gente não brinca com ela. A presença de Deus, a gente honra a presença de Deus. Não é isso? Então, eles levaram a arca para os filisteus, e o que aconteceu? Vamos ver? E aí, diz assim: eles chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, e disseram: que faremos da arca do Senhor? Faz-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Por que eles queriam devolver a arca? Porque ao invés de ser bênção, foi praga, peste, foi maldição que eles escolheram. E aí eles disseram:
quando enviardes, respondeu, versículo 3, quando enviardes a arca de Deus, não enviareis vazias, enviá-las a seu Deus como uma oferta pela culpa. Eles já estavam sentindo culpados, eles já sabiam que tinham feito coisas erradas, levando a arca de Deus para um lugar ímpio, para uma nação que não tinha nada a ver, colocou a arca de Deus na casa de Dagon, o Deus blasfemo deles, não no santuário do Senhor. Então eles disseram, redime a sua culpa, e aí mande uma oferta. O que eles mandaram? E então sereis curados e sabereis, porque a sua mão se não tira de vós, porque eles estavam, a nação, sob uma epidemia muito séria, né? Qual será a oferta? Eles perguntaram. Para a culpa, eles responderam, segundo o número dos príncipes dos filisteus, eram 5 estados com 5 príncipes. Segundo o número dos príncipes, enviareis 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, porque a praga é uma sobre todos vós. Eles tiveram uma praga de ratos, que provavelmente trouxe uma doença. A doença dava tumores neles, né? Tumores. Então, essa doença, essa epidemia que começou, eles discerniram que aquela doença veio por causa do deslocamento da arca de Deus no lugar errado, que ela não estava na posição que ela deveria estar, que ela não estava onde Deus estabeleceu e determinou para que ela pudesse estar. E aí, então, eles enviam a arca, com a arca eles enviam 5 ratos, coisa horrorosa, né? E 5 tumores de ouro. Está amarrado em nome de Jesus. Deus quer isso? Claro que não. Deus quer isso para tirar a culpa? Claro que não. Né? Aquilo era um símbolo. Bom, eles mandaram a arca de Deus para onde? Agora eu quero ir com o capítulo 7. Eles mandaram a arca de Deus, e essa arca chegou na cidade de Kiriat Jearim, que era uma cidade no limite, na divisa de Israel. E a Bíblia diz que foi para uma cidadezinha pequenininha, lá em Kiriat Jearim, chamado Bet-Semes. Bet-Semes é uma cidade de levitas. Então, estava aparentemente chegando a arca no lugar certo. Gente que sabia, gente que tinha conhecimento, gente que tinha entendimento, porque eram levitas. Mas, negativo. O que é que acontece? Quando ela chega lá em Bet-Semes, olha isso. Diz assim, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque eles olharam para a arca do Senhor. 70 homens. E o povo chorou. Porquanto houve uma grande calamidade entre o povo. Que triste, né? Que situação delicada. Então, olha que situação. Os filisteus não sabiam como tratar a arca de Deus. Os filisteus. Israel também tinha perdido a memória da presença de Deus. Eles eram levitas proformes, de nome, mas eles tinham perdido a memória da graça, da misericórdia de Deus. Aquela cidade de levitas, foi uma calamidade, foi uma tristeza tremenda o que aconteceu. E eles ficam nessa batalha, eles tiram a arca de Bet-Semes, a arca continua, e no capítulo 7, versículo 1, diz assim, então vieram os homens de Kiriat Jearim, lá de Bet-Semes, levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então, eles levaram a arca, primeiro, ela estava nos filisteus, lá não era o lugar dela, dor, sofrimento. Traz para Bet-Semes. As pessoas de Bet-Semes, embora levitas, eles não sabiam como lidar, eles não sabiam como mover na presença de Deus, eles não sabiam como discernir o mundo espiritual. Você sabe discernir o mundo espiritual na sua vida? O que é o mundo espiritual para você? Quando a presença de Deus se manifesta na sua vida, como você reage? Com amor, com temor, com alegria? A Bíblia diz que esse pessoal de Kiriat Jearim meteu o rosto lá, abriu, né, sem nenhuma santidade, sem nenhuma reverência, abriram a arca, levantaram a tampa da arca e puseram o rosto lá.
foi dor, né? Só problema, só consequência. E aí eles pegam essa arca de Deus, levam para a casa de Aminadab e consagram um dos filhos de Aminadab, Eleazar, para ser o sacerdote. E a Bíblia diz que no versículo 3, versículo 2, 1 Samuel 7:2, sucedeu que desde aquele dia, ficou a arca em Kiriat Jearim, tantos dias que se passaram 20 anos. 20 anos. A arca na casa de Abinadab, sendo Eleazar seu filho, para cuidar. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é do vosso coração que voltais ao Senhor, tirai entre vós os deuses estranhos, asterotes, preparai o coração ao Senhor, servi a Ele. Então os filhos de Israel tiraram de si os Baalins, Astarotes, e serviram ao Senhor seu Deus. Que triste. 20 anos. Interessante que Samuel já estava lá, já era profeta. Samuel já era juiz. Mas ninguém chegou para Samuel para pedir orientação sobre o que fazer com aquela arca. A gente não vê Samuel falando ou interagindo com aquela arca. Não vemos. Bom, 20 anos, nada aconteceu. O país debaixo de problemas, o país debaixo de derrota, o país debaixo de sofrimento. 20 anos. Samuel, por ordem de Deus, unge Saul. Saul erra, Saul peca, Saul não anda com Deus. E aí nós chegamos no tempo de Davi. Davi torna-se rei. A primeira providência de Davi, qual foi? Trazer a arca da casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim, para Jerusalém. Primeira providência. Porque Davi discerniu, a arca é a força. Olha nos Salmos de Davi. Quantas vezes Davi chama a presença, a arca de Deus, a força do Senhor. E aí nós vamos para o livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel 6, 1. Agora já é Davi, não é mais Samuel. Samuel ajudou, Samuel orientou, Samuel trouxe o livramento, Samuel trouxe avivamento. E o mais importante que Samuel fez, estabeleceu o sucessor, Davi. Colocou Davi no trono, ungiu a Davi. E aí diz assim, tornou Davi a juntar os escolhidos de Israel em número de 30.000. 30.000. Dispôs com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, olha onde ela estava, 20 anos, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram a arca de Deus da casa de Abinadab. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos, de faia, harpas, saltérios, tamboris, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ali ele morreu. Que triste, que triste. Mas Davi lembrou que a arca não podia ficar lá na casa de Abinadab. Não podia. Onde que eles deixaram? Eles, naquele acidente, naquela tragédia, eles põem a arca de Deus, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, Deus o feriu, e ali ele morreu. Estou lendo no versículo 8, versículo 8. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, chamou aquele lugar Pérez Uzá. Temeu a Davi e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Davi não a quis retirar para si, mas a fez chegar na casa de Obed-edom, o geteu. 3 meses ela ficou com Obed-edom. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Então,
avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tem, por amor da sua arca. Foi Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros. Davi dançava com todas as suas forças. Mas agora não era bois que ficava levando a arca. Agora era da maneira correta, agora eram os levitas. Agora eles estavam fazendo segundo a orientação que Moisés tinha dado para eles. Agora sim, agora Deus tinha iluminado a mente deles, e eles foram guiados pelo conselho do Senhor. E a arca, né, naquele período muito rápido, de 3 meses, porque Uzá morreu, um acidente, todo mundo triste, havia 30 mil pessoas naquela festa, era uma festa, né? Naquele evento, 30 mil pessoas, e o menino morre lá, né? E aí então eles põem a arca de Deus aonde? Não tinha nenhum levita. Obed-edom, o geteu. Edom, a palavra Edom vem dos edonitas. Geteu vem da cidade de Golias. Golias de Gate. Geteu é alguém que morava em Gate. Então a única pessoa que se dispôs a receber a arca de Deus na sua vida, na sua casa, foi Obed-edom, que não era levita, que não era nem israelita, puro sangue, não era. Mas ele disse: traz a arca de Deus para cá. Nós vamos, é o Senhor, é a força de Israel, é a bênção de Israel, traga a arca de Deus, nós vamos honrar o Senhor. E ele, não sei o que ele fez, ele deve ter colocado adoradores, cantores, palavra, né? Ele deve ter enchido a sua vida, a sua família, da presença de Deus, dos livros da lei, né? E Deus aprovou aquilo, Deus abençoou Obed-edom e abençoou a sua casa. Mas a bênção foi tão forte que isso vazou para todo mundo, que isso correu entre os vizinhos, entre os amigos, isso foi e chegou a Davi no palácio. O Senhor abençoou a Obed-edom, e aí Davi disse: eu preciso trazer a arca. Davi nunca abriu mão de um propósito, a arca de Deus perto, aqui no palácio do governo, perto da minha vida. Davi nunca abriu mão disso. Você abre mão da arca de Deus nesses dias de quarentena? Como é que tem sido? Como é que foi para você nesses dias de quarentena? Muita gente diz: eu não posso ir na igreja, então, né, não estou muito lendo a Bíblia, não estou muito orando. Por quê? A arca de Deus precisa estar na tua casa. Deus não olhou se Obed-edom era levita, não olhou se ele era descendente de Israel. Deus abençoou o seu coração, Deus abençoou a sua alma, Deus abençoou sua casa, por causa daquilo que Deus viu dentro do coração dele. Foi isso que Deus fez, e Ele vai fazer de novo hoje. Se a arca de Deus estiver na sua casa, se a presença de Deus estiver na sua casa, tenha certeza que por amor à arca do Senhor, Deus irá abençoar você, proteger sua família contra doenças, maldições, contra peste, contra falência financeira, né? O Senhor Deus vai abençoar toda a sua casa, como Ele abençoou a casa de Obed-edom. Deus é fiel para abençoar todos que precisam desta presença maravilhosa. Amém, gente? Graças a Deus, dá para falar graças a Deus? Aleluia. Eu quero contar uma história para vocês. Visita minhas redes sociais. Eu vou pôr um vídeo nas redes sociais da Sara, minha, né, todos os canais. Vou disponibilizar em tudo. É uma história sobre uma Bíblia, que é a coisa que eu mais ouvi até hoje, que mais aproxima deste fato bíblico. Levam a arca para a casa de Abinadab. Abinadab era levita, depois leva para a cidade de Bet-Semes, todo mundo era levita, mas se perdem. Não tem nada útil ali. Leva num acidente a arca,
os bois tropeçam, não deviam estar levando sobre bois, porque a arca se carregava nos ombros dos levitas, sangrava, a presença de Deus era carregada no ombro daqueles que amam o Senhor. Até hoje é assim, né? Daqueles que trazem sua palavra, sua presença. A arca de Deus não vem por artifício, telões bonitos, né? LEDs, data show, não é tecnologia, não, a arca de Deus é lágrima, a arca de Deus é joelho no chão, a arca de Deus é coração, a arca de Deus é a presença de Deus, é aqui, ó, no ombro, né? No coração que nós levamos. Eu recebi um vídeo, e eu amei esse vídeo, que é o que eu disse, que mais se aproxima. Todo mundo conhece o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, mas eu não sabia a origem dele, da sua família. E esse vídeo vai te mostrar. Vai lá, assiste. É um pastor americano pregando, falando de uma Bíblia que a vozinha, tetravó do presidente Trump, lá na Escócia, ela era uma mulher de avivamento, 80 e tantos anos, orava por avivamento, cria em avivamento, ela e a irmã moravam juntas, e Deus derramava o Espírito, e Deus fazia milagres, e elas tinham uma Bíblia, que era uma Bíblia muito especial para ela, provavelmente a linguagem de Scofield, né? E elas liam aquela Bíblia e tal. Bom, quando ficaram muito velhinhas, as filhas foram para os Estados Unidos, ela deu a Bíblia dela para a filha, leva essa Bíblia, minha filha. Essa é a Bíblia do avivamento. Essa é a Bíblia que eu li a vida inteira. Essa é a Bíblia que marcou a nossa história. A filha levou. A filha vive nos Estados Unidos, entra com aquela dificuldade, né? Peregrinos, aquelas gerações que chegaram. A filha fica velhinha, pega a Bíblia, passa a Bíblia para a filha dela. Já é 3 gerações. Certo? 3 gerações. Ali, a família lutando, começam a fazer fortuna. A filha da vozinha passa a Bíblia para seu neto, Donald Trump. A Bíblia está com ele hoje. Interessante, não é não? Uma Bíblia como muitas. Uma Bíblia que poderia estar na estante cheia de poeira. A sua Bíblia está cheia de poeira? Como é que é a arca de Deus com você? 20 anos sem nenhum movimento, ou 3 meses, e os milagres de Deus começam a aparecer. Como é que é? Como é que funciona na sua família? Nas suas finanças, na sua saúde? Eu fiquei impressionado com isso, sabia? Fiquei impressionado. Gente, uma Bíblia, mas uma Bíblia que tinha uma expectativa. Olha, a minha Bíblia era da nossa tetravó, que era uma mulher de avivamento. Lê lá nos textos, onde está marcado. Olha isso. Quer dizer, presta atenção. O objeto físico não tinha diferença. O que fazia diferença era a expectativa e o coração das 2 famílias. Abinadab, 20 anos, Obed-edom, 3 meses. O que fazia diferença era esse coração. Era a expectativa da manifestação de Deus que fazia a diferença. É essa diferença que muda a nossa história, que muda a nossa vida completamente. Neste mês, em nome de Jesus, eu estou profetizando que o Deus eterno vai agir e abençoar a sua casa, vai agir e abençoar as nossas cidades, nosso país, né? A presença do Senhor, Ele é um Deus fiel e verdadeiro, Ele é um Deus que se levanta, Ele é um Deus que tem todo o poder e que a sua presença está na sua casa. Jesus diz, onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então agora aí, de manhã, agora nesse momento, onde você está, nesse instante, tem aí sua esposa, seus filhos, a presença de Deus está com você, a palavra de Deus está com você. Amém? Por quê, bispo? Porque ela manifesta a presença do Senhor.
Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quer seja a Bíblia em papel, né, físico, quer seja ela online, mas honra essa palavra. Quando você tocar na Bíblia, sabe que você está tocando na presença de Deus, você está tocando no poder da sua palavra. Eu contei isso uma vez, um grande homem de Deus, um grande avivamentalista da Inglaterra, Smith Wigglesworth, ele também tinha uma Bíblia, ele carregava a Bíblia dele. E uma vez, eu não sei por que circunstância, ele adoeceu. E naquela época, doenças eram muito graves, né? E ele estava numa situação, lutando em oração. Um dia o Espírito Santo visitou ele na sua cama, e ele pediu para sua esposa, pega a minha mão, e põe a minha mão na minha Bíblia. A Bíblia estava ao lado, ali na cabeceira. E ele pegou na Bíblia. Quando ele pegou na Bíblia, o poder de Deus desceu sobre ele. Ele pegava na Bíblia e aí começou a falar em línguas, e a unção desceu, e a glória de Deus manifestou. Aquele dia começou a cura dele. Aquele dia ele foi curado. Aquele dia o poder de Deus agiu na vida dele. Amém? Então, entenda isso. Levante, mude a sua mente, mude o seu coração. E entenda, Deus, eu não vou deixar religiosamente a arca, tua palavra, tuas promessas. Não, eu não vou, eu vou viver uma expectativa da manifestação de Deus. O pessoal tem me perguntado, bispo, quanto tempo de quarentena, tempo difícil. Eu digo, se você não pode, se nós não podemos, o governo está flexibilizando em alguns lugares. Aonde está flexibilizado? Que bom, graças a Deus. Vamos trabalhar, mas vamos trabalhar com distância de 2, 3 metros e máscara mesmo. Leva isso a sério, seríssimo, né? Para a gente poder vencer. A vitória sobre essa pandemia passa por aspectos científicos, físicos, sanitários. Então, 2, 3 metros de distância, não deixa a pessoa chegar perto de você, não precisa. E máscara, isso ajuda muito. Se não pode sair, está fechado, vai ficar fechado, quarentena, tira o melhor proveito. Tira o melhor proveito, pergunte, como é que eu posso tirar o melhor proveito? O que eu não fiz durante tanto tempo? Eu não conversei com meus filhos. Converse com eles agora. Ajuste os horários, todo mundo em casa, para conversar, para ler a palavra, para orar, né? Para contar história para seu filho. A vida calma, às vezes Deus permite tudo isso, aquietando o nosso universo, para que haja compensações. Olha, a natureza está sendo já beneficiada com essa quarentena mundial de todas as nações, oceano mais limpo, né? Buraco de ozônio se fechando. Dá uma olhadinha lá no Ciência e Fé. Ciência e Fé, a gente falou muito sobre isso, né? Os efeitos que tudo isso tem. E quarentena era um método de Deus na Bíblia, de purificação. Então Deus está purificando o nosso povo, nossa geração. Ao invés de ficar lutando, eu tenho que sair, eu tenho que fazer isso. Não, aproveite. Faça o que você nunca fez. Lá, eu não quis tocar nisso ainda, mas Deus tira Israel da terra prometida nos dias de Jeremias e manda para a Babilônia. 70 anos. 70 anos. E Daniel ficou doido, maluco. O que é isso? Quantos anos vão ficar aqui nessa quarentena? 70 anos. E aí Daniel foi estudar. Por que 70 anos? E ele descobriu que 70 anos tinha a ver com os 70 sábados. 70 anos tinha a ver com o número de sábados de cada ano vezes 70. A terra não descansou em 70 anos. Então Deus tirou-os. Que coisa doida, né? Que coisa doida. Que hoje, sábado não tem nada a ver conosco, não é um mandamento para nós. Mas, como Deus administra a vida humana. Então, aproveite, muda a sua mente. Ao invés de ficar se debatendo, calma, Deus é Senhor, Ele governa, Ele sabe mais que eu. Calma, Deus é nosso Pai, eu vou tirar o melhor. Eu vou ter tempo de oração com a minha mulher, com meus filhos, eu vou estudar a palavra, eu vou acompanhar as lives dos meus pastores, dos meus líderes, né? Tem muita coisa rica para você crescer, eu vou fazer um curso, eu vou mudar, eu vou me alinhar àquilo que os sinais de Deus estão me mostrando. Ao invés de eu me debater, eu vou me alinhar. Amém?
E entenda que a arca do Senhor foi para a sua casa. Imagina o privilégio de Obed-edom, um edomita, um geteu, ter a arca de Deus na casa dele, imagina. Imagina o seu privilégio de tomar a Santa Ceia hoje, com a sua família, que privilégio maravilhoso. Ao invés de pensar isso como punição, pense como privilégio. Nós estamos voltando à igreja do livro de Atos, onde de casa em casa eles partilhavam o pão, né? Onde eles viviam essa vida íntima de família graciosa. Amém? E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E agora eu quero que você ponha a mão no coração e diga: e o Senhor abençoou, ponha o seu nome, a minha casa, a minha família, a minha vida, as minhas finanças. E o Senhor abençoou cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá para dizer amém? Mais forte? Graças a Deus.